Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Que bom que estamos aqui em mais um dia para o nosso estudo bíblico. Hoje nós estamos na nossa quarta aula sobre o assunto de dons espirituais. Amém, queridos? Na semana passada nós terminamos de expor, de conversar sobre a definição dos dons de sinais. E hoje nós vamos começar a estudar uma outra lista, uma lista de dons que se encontra aqui na carta aos Efésios, no capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês hoje dos versículos 7 a 11. Quero tentar não apenas falar a definição dos dons, mas eu queria também aqui falar o que esse texto tem a nos ensinar sobre os dons espirituais, um pouco mais, ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre o propósito de Deus para a sua igreja, inclusive, especificamente, no uso dos dons espirituais. Mas então, antes de mais nada, pega a tua Bíblia aí, pega teu caderno, teu lápis e vamos participar de mais um estudo edificante para as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos a Deus em oração nesse momento. Fecha teus olhos, aí onde você está agora, dedica um momento de oração ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos reunimos aqui nesta manhã, com o coração assim devotado a Ti. Nós declaramos ao Senhor que nós somos carentes de aprender a Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que por meio do Teu Santo Espírito nos conceda essa graça, a graça de entender corretamente a Tua palavra e de aplicá-la às nossas vidas, Senhor. Que esse estudo bíblico ele transforme a nossa forma de Te servir, de Te amar, de Te adorar. Que ele impacte a nossa maneira de se relacionar com os outros irmãos, com a nossa comunidade, com a Tua igreja, de maneira que possamos de fato ser instrumentos nas Tuas mãos, no uso devido e fiel dos dons espirituais. Te oramos assim desde já gratos, no nome para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16, dizem assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua
função. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Esse texto é um texto abençoado. Irmãos, nós hoje vamos estar falando sobre os dons ministeriais. Se você for ver com calma, você vai ver aqui no versículo 12 que o apóstolo Paulo está dizendo: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, é uma palavra que norteia, que nos dá base para intitular essa lista de dons como dons ministeriais. Mas talvez você ouça em alguns lugares, há quem goste de chamar de dons da palavra. Pode ser também conhecido como dons da palavra. Mas, queridos, antes de falarmos, de definirmos, falarmos um pouco sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu queria trazer aqui fazer três observações, que estão no entorno da classificação destes dons. E eu coloquei aqui nas minhas anotações, você pode anotar aí também. Primeiro, Deus tem um alvo para a sua igreja aqui na terra. É isso que nós aprendemos aqui. Deus tem um alvo bem definido para a sua igreja aqui na terra. Nós sabemos que o alvo último da igreja é ir morar com o Senhor no céu. Mas aqui na terra Deus tem um alvo bem definido para ela. E a gente vê isso aqui no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo de Deus para a sua igreja é torná-la semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Talvez você diga: eu não sei qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo maior aqui na terra. Pode-se dizer que, antes de mais nada, seu objetivo maior enquanto crente aqui na terra, enquanto cristão, é se parecer com Jesus Cristo. É se tornar cada dia mais parecido com Jesus, no seu falar, no seu pensar, no seu agir. É que você chegue à plenitude da medida de varão perfeito. É que você se assemelhe completamente ao Filho de Deus. Então, essa é a primeira verdade. Deus tem um alvo para a sua igreja aqui na terra, e esse alvo é nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. Mas em segundo, Deus faz isso através dos dons espirituais que Ele concedeu a cada um dos crentes. Os dons espirituais é o meio que Deus usa para edificar, para levar os cristãos à maturidade e à medida de varão perfeito, a estatura de varão perfeito. Deus faz isso por meio dos dons. Aqui no versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a graça. Em algumas versões já fala dom. Sabemos que a palavra dom, carisma, vem do grego carisma, que significa graça. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Verso 8: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Amém? Não sei se em algum momento da sua vida você já se perguntou: poxa vida, será que eu tenho algum dom? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. A cada um de nós, versículo 7, foi concedida esta graça, este dom. Todo crente verdadeiro, todo cristão legítimo tem pelo menos um dom espiritual. Deus distribuiu a cada um, mas é bem verdade que, assim como a parábola, dos talentos, Deus ele concede a alguns, a outros ele concede 2 ou 3, a outros ele concede mais, mas a verdade é que toda a sua igreja, sem exceção, é dotada de dons espirituais. Então você tem dom, e eu te desafio a descobrir os dons enquanto nós caminhamos nesses estudos bíblicos, na tentativa de defini-los, que você possa de fato olhar, em que você tem mais habilidade.
Pelo que seu coração arde mais e queima? Porque a gente consegue identificar isso. Mas em terceiro lugar, né, Deus ele faz isso através dos dons espirituais que Ele concedeu à igreja. Segundo, terceiro, para que o alvo seja alcançado, esse alvo de levar os cristãos a se assemelharem a Jesus, a maturidade, para não ficarem aí sendo levados por todo vento de doutrina, enganado por pessoas que induzem ao erro. É exatamente isso que Paulo diz. Para que não aconteça isso, todos os membros eles precisam fazer a sua parte. Olha como é interessante, e eu falei isso desde as primeiras aulas. O assunto de dons está ligado ao assunto de corpo de Cristo. O assunto de dons está ligado ao assunto de igreja, de congregar, o quanto você é importante para a sua comunidade, para a sua congregação, como membro, como parte do corpo de Cristo. Aqui na versão NVI que eu estou lendo, versículo 16 do nosso texto base, vai dizer assim: dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Crescimento, edificação, maturidade, para que a igreja de fato ela tenha essa unidade no crescimento, que ela não sofra, é necessário, Paulo diz, que cada um realize a sua parte. E isso nos faz pensar, porque muitas vezes nós achamos que o simples fato de nos distanciarmos, de nos excluirmos de nossas responsabilidades, de enterrarmos os nossos dons e talentos, às vezes a gente acha que essa atitude vai prejudicar apenas a nós, e muitas vezes somos egoístas com isso, mas na verdade não. Quando nós deixamos de ministrar aos outros, quando nós deixamos de buscar o entendimento, de identificar os nossos dons e deixamos de usá-los com fidelidade, nós estamos prejudicando todo o corpo de Cristo. Porque só vai haver uma edificação, a igreja vai estar em unidade, crescendo junta em amadurecimento e em amor, se todos os membros realizarem a sua parte. Então fica aqui também essa palavra para nós, de encorajamento, para que a gente não se exclua, para que a gente se envolva mais, para que a gente faça a nossa parte, para que dessa forma o corpo de Cristo, a nossa comunidade, a nossa igreja não sofra pela nossa negligência. Mas então vamos para os dons propriamente ditos, aqui no versículo de número 11, e ele designou alguns para apóstolos. Primeiro dom aqui, ministerial, apóstolos. Que tipo de apóstolos o apóstolo Paulo queria dizer aqui? Alguns acreditam que Paulo aqui está se referindo aos apóstolos de Cristo, aos apóstolos que compunham o colégio apostólico, aquele grupo restrito que foi chamado por Cristo e comissionado pelo próprio Cristo. E alguns que querem defender que de fato alguns dons não são para hoje, eles vão entender que esses apóstolos podem ser que sejam apenas aqueles do colégio apostólico, daquele primeiro grupo. Mas nós sabemos que, biblicamente falando, existem pelo menos duas perspectivas, duas abordagens, duas aplicações para o termo apóstolo. Nós sabemos que sim, uma das principais formas de uso da palavra apóstolos está ligado ao colégio apostólico, ao grupo daqueles 12 discípulos que foram chamados por Jesus, que foram testemunhas oculares do ministério, da obra e da ressurreição de Jesus, e que foram enviados inicialmente pelo próprio Jesus, aquele ciclo mais íntimo, a quem Jesus deu, sim, autoridades especiais,
autoridades especiais. Mas quando a gente olha para a própria Bíblia, a gente aprende que existia já no tempo bíblico um outro sentido para o título de apóstolos. A própria Bíblia vai nos apresentar isso. A Bíblia vai nos mostrar que não existiam, que não apenas aqueles 12 eram chamados de apóstolos, mas existiam outros homens que também eram chamados de apóstolos e que exerciam um ministério não igual àqueles 12, mas que também exerciam um ministério diferenciado no seio da igreja. E que embora aqueles primeiros apóstolos de Jesus, aquele uso restrito do termo não se aplique a hoje, é claro, e o grande problema é que muitas pessoas elas querem hoje se designarem apóstolos de Jesus, arrogando para si a autoridade que só aqueles 12 homens tinham. Muitas vezes o título hoje é usado com esse intuito de arrogar para si a posição mais alta de autoridade da igreja nos dias atuais. E isso é um erro, porque aqueles 12, aquele ciclo, aquele grupo, foi um grupo fechado. Hoje Jesus não continua chamando, não continua comissionando pessoas para andar com Ele e serem testemunhas oculares de sua obra, uma vez que sua obra já foi realizada na cruz do Calvário. Aqueles homens, estavam sobre eles algumas responsabilidades especiais. Mas, queridos, existe, como falei, um outro grupo de apóstolos. A própria palavra apóstolo significa enviado ou embaixador. Com isso dá-se entender que essa outra categoria de apóstolos é composta por homens que desempenham um papel missionário de longo alcance. Um papel missionário com algumas características diferenciadas. A gente, por exemplo, quando olha para a história da igreja, a gente se surpreende com muitos homens como, por exemplo, o Hudson Taylor, que é o pai das missões, no interior da China. Quantas dezenas de escolas ele fundou, quantos milhares de vidas ele alcançou, quantas igrejas foram fundadas, um verdadeiro apóstolo no tempo contemporâneo, um homem que foi enviado para outro país, foi comissionado para pregar o evangelho e para iniciar uma obra de um alcance extraordinário, Um apóstolo seria uma espécie de missionário cujo ministério tem um longo alcance. Seria isso. Mas a gente vê aqui, só para que vocês entendam, que de fato existe esse termo ampliado, esse termo apostólico é ampliado na Escritura. Aqui em Gálatas capítulo 1, ainda no versículo 19, a gente vai ver isso. Gálatas capítulo 1, volta um pouquinho, a gente está em Efésios. Por exemplo, Gálatas 1,19 vai dizer aqui: não vi, quem está falando é Paulo, quando foi a Jerusalém, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor. Quem era esse Tiago? A Bíblia já diz, irmão de Jesus. O irmão de Jesus não foi um dos 12 apóstolos que Jesus chamou. O irmão de Jesus nem sequer seguiu Jesus em vida. O irmão de Jesus, a igreja e a Bíblia, a tradição, a história e a Bíblia vai mostrar que ele se converte depois que Jesus morre. É esse que posteriormente vai escrever a carta de Tiago. É o irmão de Jesus Cristo, é o que escreve a carta. Mas esse não é o Tiago apóstolo, que é o primeiro mártir dos apóstolos da igreja. Tiago apóstolo foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir na igreja no Novo Testamento, e está registrado no livro de Atos, quando surge a primeira e grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. Então esse homem aqui, o irmão de Jesus, ele se converte depois, e aí ele acaba alcançando, desenvolvendo uma função tal ao ponto de ser denominado como apóstolo. Ele desenvolveu um ministério de longo alcance. Mas não só ele, irmãos.
Temos também aqui em Atos capítulo 14, versículo 14, você pode ler depois. Atos 14, 14, vai falar de Barnabé. Diz que Paulo e Barnabé eram apóstolos. Mas como assim, se Barnabé não fazia parte do colégio apostólico, mas era também tido como um apóstolo? Barnabé foi um grande missionário que acompanhou Paulo em alguns lugares. Quando a igreja de Antioquia cresceu, Barnabé foi buscar Paulo. Barnabé investiu no ministério de Paulo. Então você vê aqui apóstolo em um outro sentido, como um grande missionário que desempenha um ministério de longo alcance, de poderoso, né? Um ministério de expressão. Então, quando Paulo está falando aqui de apóstolos, no Novo Testamento, que Deus dá dons para apóstolos, designa alguns para apóstolos, Paulo não está falando que Deus está levantando apóstolos como aquele colégio apostólico no antigo, no início do seu ministério, como Jesus fez. Não, Paulo está dizendo que Deus ainda levanta apóstolos para a igreja, apóstolos esses que são embaixadores, são aqueles que enfrentam a obra missionária e desempenham um ministério de longo alcance, de grande repercussão. Então esses apóstolos ainda estão em vigor, ainda hoje. São os enviados, são os embaixadores, são os que fazem grandes missões transculturais, são aqueles que plantam os pés e que criam bases missionárias. São esses os apóstolos cujo dom é recebido não só no Novo Testamento, mas nos dias atuais. Mas depois disso Paulo vai falar sobre profetas. Vale notar que é interessante que você vai ver isso na próxima aula. Em todas as listas que vai falar sobre os dons, Paulo enfatiza o dom de profecia. E os profetas aqui, como nós já conhecemos, estudamos sobre eles na última aula. Nós sabemos que são aqueles que recebem revelações divinas, que recebem instruções divinas acerca de acontecimentos futuros. São aqueles homens e mulheres que Deus levanta na igreja hoje para fornecer direção ao corpo de Cristo, fornecer direção, com orientações, com informações direto do alto, para que a igreja, para que os crentes, eles sejam instruídos e guiados no caminho em que eles devem dar. Então são os profetas, não de ofício, que profetizavam sobre a vinda do Messias, não, mas são aqueles, como falei semana passada, que recebem essas instruções acerca de acontecimentos futuros, para trazer direção à vida das pessoas. E como é que eu sei que Paulo está falando que esses profetas aqui são profetas de hoje? Porque eu vejo aqui ainda no capítulo 3 da mesma carta aos Efésios, Paulo está falando aqui de um ministério novo que ele recebeu, que é um mistério. Na verdade, a palavra mistério significa algo que foi revelado, diferente do que a gente costuma brincar hoje. Mistério é algo que foi revelado no tempo apropriado, no tempo certo. Então Paulo disse que o ministério dele foi o seu chamado para os gentios. E no versículo 5 ele diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Então perceba, Paulo está dizendo, Paulo não está falando dos do Antigo Testamento aqui. Profetas são esses que têm o dom de profecia, não os profetas de ofício. E como é que eu sei disso? Porque Paulo está dizendo, esse mistério, que é pregar o evangelho para os gentios, que o evangelho da graça também é para eles, que agora Deus quebrou a parede de separação entre judeus e gentios, e agora todo mundo é um povo só, Deus reúne em Cristo. Esse mistério Deus não revelou naquela época, Ele revelou agora, por meio de quem? Apóstolos e profetas. São os profetas que têm essa habilidade, essa capacidade de trazer mensagens, orientações acerca de coisas futuras para a sua igreja. Profetas, e depois o texto vai dizer, versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Quem são os evangelistas? Os evangelistas são aqueles que têm uma habilidade especial na condução, na apresentação das boas novas de salvação.
É bem verdade que todo mundo é chamado para evangelizar, mas os evangelistas são aqueles que encabeçam os trabalhos, os ministérios de evangelismo. São aqueles que normalmente tomam a frente nos avanços missionários. São os que estão na linha de frente da igreja, que fazem o primeiro contato com as almas perdidas, que conduz as pessoas à igreja, que proclamam com muita facilidade a mensagem de salvação. Esses são os evangelistas. Esses são os que atraem pela mensagem da cruz. Amém, queridos? São aqueles que têm essa habilidade. Os evangelistas normalmente não são apenas aqueles que pregam, mas aqueles que mobilizam, que despertam e ensinam a igreja como chegar até as pessoas, como apresentar Cristo até elas. Eles mobilizam as pessoas. Eu conheço muitas pessoas assim, alguns pastores amigos são realmente diferenciados nessa área. Eles lideram grupos evangelísticos e eles tomam a frente com ousadia grande e apresentam Cristo com a maestria muito grande, com habilidade especial e conduzem muitas vidas a Jesus. Esse ministério, esse dom de evangelista, ele muitas vezes é concedido até a pessoas que estão envolvidos no ministério da música. Tem pessoas que por meio da música eles evangelizam muito, arrebanham, sabe? Tem uma facilidade muito grande de transmitir a boa notícia do evangelho, e às vezes através da música, e com isso arrebanha muita gente e acaba de fato levando muitos a Cristo nesse ministério, inclusive no ministério da música. Mas a gente tem um texto também que eu quero apresentar para vocês, Atos capítulo 21, versículo 8. Anote aí, Atos 21, versículo 8, vai falar de Filipe, e vai dizer: Filipe é aquele que fazia parte dos 7. Que 7? Os 7 diáconos que foram instituídos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Filipe era um dos diáconos, mas a Bíblia vai dizer que Filipe tinha um dom de evangelista. É tanto que no capítulo 8, muito conhecido, eu já citei isso muitas vezes, a gente já pregou sobre isso. Filipe, ele vai para Samaria e além de servir as mesas como diácono, que era a principal função dele, de ser um servo, Filipe se destaca no ministério da pregação. Ele prega com muita facilidade e muitas pessoas vêm ouvir o que ele fala. Muitas vidas são ganhas para Jesus através de Filipe. E Filipe, em Atos 21:8, repetindo Atos 21:8, você vai ver que Filipe é apresentado como um evangelista. Então o evangelista é esse que encabeça, que tem o coração arde para compartilhar a boa notícia do evangelho, e ele faz isso com muita habilidade, com muita maestria. Ele está na linha de frente e ele mobiliza grupos e ministérios de evangelização. E logo por fim nós temos pastores e mestres. Embora, queridos, alguns acreditem que seriam dois aspectos de um mesmo ministério, muitos teólogos, estudiosos da palavra, acreditam que são dois aspectos, mas de um mesmo ministério. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dificuldades, e a observação que eu faço é que todo pastor, biblicamente falando, ele precisa ser apto para ensinar, porque Paulo vai dizer isso quando está escrevendo a Timóteo. Em toda a lista de exigências para que alguém possa se tornar um pastor, um presbítero, Paulo fala muitas características de caráter. E a única habilidade que Paulo exige para que alguém pastoreie, seja presbítero, lidere a igreja, é que ele seja apto para ensinar. Tudo bem, todo pastor precisa, de certa forma, também ser um mestre. Mas a gente sabe que nem todo mestre, e a gente sabe isso por experiência própria, a gente vê isso, nem todo mestre tem habilidade para pastorear. Então eu particularmente acredito que todo pastor, ele precisa ser um mestre, ele precisa ser apto para ensinar, não só com base nesse texto, mas em outros, de Timóteo, por exemplo. Ele precisa ser apto para ensinar, mas a gente vê na prática que nem todo mestre, ele tem habilidade para pastorear o rebanho. E nós sabemos isso. No nosso Brasil, nós temos muitos expoentes, muitos estudiosos de gabinete, de escritório, muitos excelentes professores de seminários, muitos mestres, aqueles que dedicam horas e horas do seu dia apenas para interpretar a Escritura e transmitir isso de uma forma acessível
para o povo de Deus. É uma habilidade especial que os mestres têm de compreender com facilidade assuntos difíceis, inclusive da Sagrada Escritura, e transmitir isso com uma habilidade ao ponto de que essas informações cheguem de maneira acessível às pessoas. Nós temos muitos mestres, mas por outro lado a gente sabe que pastor, quem recebe o dom, como diz aqui, para pastorear, vai além de ter apenas uma habilidade para poder ensinar. Pastor, como diz lá em Hebreus capítulo 13, é aquele que vela, acima de tudo, ele vela pela alma das ovelhas, ele vela pela alma do rebanho. Então o pastor tem um trabalho além de alimentar, o pastor precisa trabalhar o cuidado. A própria palavra pastor, ela tinha um forte sentido, né? Na Palestina, na região ali do Oriente, tinha um forte sentido, e ela é empregada aqui, não aleatoriamente. O pastor era aquele que de fato cuidava das ovelhas, protegia, dava direção e as alimentava. Então a gente sabe que quem tem um dom pastoral, ele tem que ter essa habilidade, de cuidar, de velar pela alma, de proteger e também de alimentar. Portanto, nós temos aqui, me parece, que duas coisas distintas. O pastor, ele tem que ter habilidade, sim, de manusear e ensinar a Escritura Sagrada, com certeza, para que ele possa ser um obreiro aprovado, cujo tema, o lema da nossa própria instituição, um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Sim, mas nós sabemos que parece que existem algumas certas particularidades. O pastor, ele trabalha mais o cuidado, e os mestres trabalham mais a interpretação da Escritura e como transmitir isso de uma forma acessível para o povo. Então nós temos aqui apóstolos, aqueles que exercem uma função missionária muito de grande impacto. Nós temos os evangelistas, aqueles que têm muita habilidade para alcançar pessoas para Jesus. Nós temos também aqui os profetas, são aqueles que por meio de revelações divinas, de orientações divinas, eles dão direção aos crentes. E nós temos pastores que cuidam e mestres que interpretam e transmitem, ensinam as Escrituras com habilidade. Então chegamos ao término de mais essa lista de dons espirituais. Espero que tenha sido uma bênção para você. Dons ministeriais. Semana que vem estaremos falando sobre a última lista, nosso último estudo, o 5º estudo sobre dons espirituais. Nós estaremos falando sobre dons de serviço. Maravilhosa essa lista, será muito abençoador esse momento que teremos. Então que Deus abençoe você, guarde tudo isso no seu coração, revise o assunto e que você possa crescer ainda mais, de maneira que você, fazendo a sua parte, com base naquilo que Deus te confiou, você possa chegar à estatura de varão perfeito e levar os seus irmãos também à maturidade cristã, que sua igreja seja edificada e o nome de Deus seja glorificado. Então Deus te abençoe, queridos, uma excelente semana.